Eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao Terapia Literária. No vídeo de hoje eu vim fazer para vocês a tão esperada Bookshelf Tour, onde eu vou mostrar todas as edições dos livros que eu tenho aqui na minha estante. Eu sei que já mostrei algumas vezes para vocês, mas é que eu vou trazer a atualização anual. Eu vou gravar para vocês esse ano e no ano que vem, mais ou menos na mesma época, eu gravo novamente a Bookshelf Tour para mostrar, né, os livros que ficaram, os livros que saíram, né, para vocês terem uma noção também de quantos livros eu tenho na minha estante, quantos livros eu já li e quantos livros eu ainda não li. Mas antes de eu mostrar para vocês todos esses livros, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa as notificações para assim que eu postar um vídeo novo, você receber em primeiríssima mão a notificação para poder assistir o vídeo que foi lançado. Então, como eu já falei para vocês, né, sempre de praxe tá falando isso, mas é muito importante para mim porque isso ajuda no engajamento e acaba que o YouTube, né, vê que os meus vídeos são queridos, vocês gostam dos meus vídeos e passe para muito mais pessoas, para com que assim o canal vá crescendo. Então, eu já vou partir aqui pro vídeo para vocês e eu não vou estar me filmando e sim filmando os livros, tá? Porque eu tenho que filmar lá em cima e eu tenho que vir descendo até aqui onde termina. E eu acredito que a partir desse vídeo o meu cenário vai mudar e vai partir a ser a minha própria estante atrás de mim, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e no final do vídeo eu trago a quantidade de livros que eu tenho, a quantidade de livros que eu já tenho lidos e a quantidade de livros não lidos da minha estante, tá bom? Um beijo e vamos assistir. Então aqui partindo para vocês, aqui eu tenho os livros de autoajuda que finalizam aqui. Então aqui eu tenho Aprendendo a Decifrar Pessoas, 12 regras para a vida, Excelência no atendimento, O Homem Mais Rico da Babilônia, Linha de Chegada, que é um livro da Randon, Mentes Extraordinárias, Uma Breve História da Humanidade, né, Sapiens, e Vença a Depressão, né, um guia prático. E depois, então aqui eu tenho as minhas biografias que finalizam aqui. Então eu tenho o Diário de Anne Frank, Era Uma Vez Uma Princesa, da Jacqueline Pascal, e Depois de Ser Princesa, que é a continuação da história, né? Aqui tem a história do Paul McCartney, Many Years from Now, e aqui daí já começa os nossos clássicos, né? Então aqui eu tenho Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, Cinzas do Norte, de Milton Ratum. Aqui eu tenho Dom Casmurro, do Machado de Assis, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Aqui eu tenho O Menino de Engenho, de José Lins do Rego, O Guarani, de José de Alencar, O Vaso Partido, de Catherine Gaskin, Senhora, de José de Alencar, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E aqui eu considero, né, os clássicos da literatura estrangeira. Então aqui eu tenho 2 livros do Júlio Verne, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, e A Ilha Misteriosa. E também tenho da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. E aqui eu tenho os contos, né? Já começa a parte dos contos. Então aqui eu tenho A Felicidade Mora em Mim, do Agacir Santos. E aqui eu tenho aqueles livrinhos de escola, né? Que é Deixa que eu conto, Deixa que eu conto, né? 2 versões diferentes, do conto A Crônica e Nossas Palavras. E também tem o livro do J.C. Fantin, que é Pequeno Infinito e Outros Contos.
Aí aqui eu tenho os livros, né, que são enciclopédia e começo de fantasia. Então aqui eu tenho Mil e Uma Séries de TV para assistir antes de morrer, do Paul Condor, e Planeta Animal. E depois, aí quando começa aqui em fantasia, né, com a série da Winx, a saga da Winx, que é Fairy, a saga Winx, O Caminho das Fadas, que é o primeiro livro, falta o segundo. E aqui eu tenho os livros da Maldição do Tigre, né? A Promessa do Tigre, A Maldição do Tigre, O Resgate do Tigre, A Viagem do Tigre, O Destino do Tigre. E depois, As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Aí vamos baixando aqui. Deixa eu tirar aqui para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Aí aqui eu tenho o guia definitivo do Mochileiro das Galáxias, a versão antiga, a primeira edição. Aí aqui, Extraplanetário. Jornada em Corella, do J.C. Fantin. Aqui eu tenho a série, né, do O Nome do Vento, né, As Crônicas do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. É O Nome do Vento, Temor do Sábio e o spin-off, A Música do Silêncio. Aí aqui, aquele novo livro que eu peguei agora há pouco tempo, que aqui é a edição antiga, né, de nome A Bússola Dourada, mas é A Bússola de Ouro, do Philip Pullman. Aqui eu tenho o segundo livro da trilogia do Mago Negro, A Aprendiz, né, o segundo. E aqui eu tenho daí então a série Divergente, né, que é Divergente, Insurgente, Convergente 4. Desci da cadeira para ficar melhor aqui. Então a gente terminou, falei aqui do Divergente, né? Então aqui tenho os livros de história, né? Principal, né, da parte gaúcha. Então aqui eu tenho Batê, que é um dicionário de algumas palavras gaúchas, né? Coração Missioneiro, que é de letras do Noé Teixeira. Aqui eu tenho o Diário da Carreta, Irmãos Bertucci, Coração Gaúcho. Oneide Bertucci, Músicas, Festas e Bailes. Aí que eu tenho o Gaúcho, de José de Alencar, que eu quis deixar aqui porque daí é junto, né, da parte gaúcha. Aí aqui eu tenho um gaúcho que também traz algumas palavras, dialetos do cotidiano gaúcho. O Inventário da Sombra, de Gujo Teixeira. Aí aqui um livro que eu vou ler, né? O Ninho dos Pica-Paus, que é a história de Cruz Alta. Aqui, Os Causos do Guri de Uruguaiana. Aqui tem o Sétimas de Mundaréu, que também é outro livro que traz algumas coisas do dialeto, do dia a dia, do cotidiano gaúcho, né? Trova Sem Trevas, do Luiz Damo. E aqui, aí eu tenho esse aqui, Pátrias e Fogões, né, que é o vocabulário gaúcho. Aí aqui eu tenho 2 livros de histórias adversas, né, que é Egito, uma história sem fim, do Agacir Santos Júnior, e aqui, né, Introdução à História da Arte, né, que conta toda a história da arte. Então aqui, aí já começam os meus infantos juvenis, né? Sim, eu tenho infanto juvenil. Então, começa aqui com o Doutora Quest, né? Que aqui é toda a primeira parte, né? Que eu mostrei pra vocês. Um deles eu já li. Então, aqui eu tenho A Floresta do Silêncio. 2, O Lago das Lágrimas. O 3, A Cidade dos Ratos. O 4, As Dunas. O 5, A Montanha do Medo. O 6, O Labirinto da Besta. O 7, O Vale dos Perdidos. E o 8, O Retorno a Del.
E aqui eu tenho outros 3, que daí é uma segunda, né? A segunda série do Deutera Quest, né? A parte 2, que é a Caverna do Medo. O 2, a Ilha da Ilusão. E o 3, a Terra das Sombras. Também tem a terceira série, mas essa eu não tenho. E eu vou ver se eu curti e daí eu dou sequência. Aí aqui eu tenho A Volta ao Mundo em 80 Dias, a versão adaptada, que é essa versão adaptada, eu considero ela mais infanto-juvenil do que a outra, embora eu não tenha lido a outra, né, por ela ser curtinha e ter só as partes mais principais da história, daí então eu considero infanto-juvenil. Aqui eu tenho Crianças na Escuridão, que também é um livro infanto-juvenil, né? O Mágico de Oz, que aqui ele tá de cabeça para baixo. Aqui eu tenho 60 Histórias para Dormir, da Disney. Aí eu tenho esses aqui, que são livrinhos que tem historinhas também infantil, nas estações, né? Inverno, outono, primavera e verão. E aqui eu tenho Kino, os 10 anos com Mafalda, né? Que é a comemoração dos 10 anos. Aí aqui na terceira prateleira tem o box, né, da Marvel, que é Guerras Secretas e Guerra Civil. Aqui são um pouco de livros adversos antes, né? Então aqui eu tenho Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola. São 2 livros que eu não soube muito bem onde colocar, então eu deixei eles aqui como se fosse na ordem alfabética, né? Não. Que daí então é Marvel e Mulheres que Correm com os Lobos. Aqui eu tenho poesia, que é Confissões da Paula Pimenta. Aí começa a minha parte policial. Aí então aqui eu tenho Agatha Christie, né, e Não Sobrou Nenhum. A Garota do Lago, do Charles Dunlea. E aqui os 2 livros, né, do Pedro Guerra, que é A Rainha Está Morta e Queda Livre. O outro, aqui daí eu também tenho alguns que seguem na forma da alfabética, né? Então, tem o Sangue no Inocente, do Algacir Santos. São meio políticos, assim. Então, coloquei aqui também um pequeno manual antirracista. E a Revolução dos Bichos. Aí aqui meus livros religiosos. Tenho a Bíblia do Antigo e Novo Testamento em forma de história. Aqui a Chave da Cura. A Cura dos Corações Doloridos, Ágape, Agapinho, A Mulher Segundo o Coração de Deus, a Bíblia Jovem, né, da Paulus, que é complementação junto com o Yucat aqui. Aqui eu tenho Caminho para a Santidade, Confissões. Aqui eu tenho Combatentes na Fé. Aqui um relato tanto religioso como uma pequena biografia da Glória Apollo, né, que é um testemunho vivo, que da ilusão é verdade, ela teve um problema, ela recebeu um raio, enfim, ela teve entre as portas do céu e do inferno. E aqui eu tenho Eucaristia, Nosso Tesouro. Aqui daí os livrinhos de novena, né, na família e igreja doméstica. Aqui, Famílias Restauradas, do Padre Léo, livro que eu preciso ler, né? Homens e Mulheres Restaurados, Hipertensão Arterial, que esse livro aqui, ele está aqui porque ele é de 2 doutores que são católicos, né? E eles intercalam, né? Eles falam da saúde também com a presença de Deus, né? Então aqui tem também Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Músicos em Ordem de Batalha, O Meu Lugar é o Céu, Francisco, o Nome de Deus é Misericórdia, O Pequeno Príncipe, que além dele ser infanto-juvenil, ele também foi citado por um padre
como um livro que traz um pouco do conhecimento de Deus, né? Então, aqui também tem os castos e os gastos. Quem tem que mudar sou eu. Receba a cura. Aqui tenho Se creres verás a glória de Deus. Aqui eu tenho Vivência de um Carisma, que é da Madre Assunta Marcheri. Aqui eu tenho Yucat. E aqui alguns livrinhos de orações pequenininhos, né? Aí aqui começa os meus romances, que finaliza embaixo. Então, eu tenho... Ele está em ordem aleatória, porque um pouco eu considero romance, alguns aqui é um pouco de chiquilite, enfim. Então, aqui eu tenho Despertar da Rainha, da Bruna Santos, Perdida, da Karina Ricci, que é a série que tem 6 livros, que inclusive tivemos o filme. Né? Aqui eu tenho Mosquitolândia, Poliana e Poliana Moça, Por Lugares Incríveis, O Verão que Mudou a Minha Vida, da Jenny Han, a mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei, Eu, Você e a Garota que Vai Morrer. Aqui, O Garoto no Convés, A Culpa é das Estrelas, O Teorema de Catherine, A Menina que Não Sabia Ler. Aí vamos para a parte de baixo. Aqui nessa parte eu tenho A Menina que Não Sabia Ler, o volume 2, que eu queria deixar junto, mas eu não consegui. A Garota que Você Deixou para Trás. E aqui os 5 primeiros livros da série dos Bridgertons da Julia Quinn, né? O Do Que Eu, O Visconde que Me Amava, Um Perfeito Cavalheiro, Os Segredos de Colin Bridgerton e Para Sir Philip com Amor. Aqui eu tenho Caçador de Pipas. E aqui eu tenho a série das 4 Estações do Amor, né? Da Lisa Kleypas. Tenho 3 livros, né? Esse aqui é Os Segredos de Uma Noite de Verão. Era Uma Vez no Outono. Falta 3 e o 4. E eu tenho 5 aqui. Uma Noite Inesquecível. Aí, então, tenho A Menina que Roubava Livros. E os 4 livros, que tem história de que vai vir um 5º livro, do Minha Vida Fora de Série, né? Minha Vida Fora de Série 1, 2, 3 e 4. Aqui eu tenho As 5 Passos de Você, Eleanor Park, Água para Elefantes, Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um Pouco Dramática, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. E aqui eu tenho um pouco de suspense, né? O Labirinto do Fauno, Bird Box e Mallory. Aqui eu tenho peças teatrais, então tenho As Mãos de Eurídice, Histórias de Lenços e Ventos e Romeu e Julieta. Eu tenho aqui alguns livrinhos que ficam numa prateleira por eles serem bem pequenininhos. Então aqui eu tenho a Bíblia Sagrada em miniatura, o Rosário, a Oração da Paz, João Paulo II, Mensagens de Paz e Esperança, 40 Dias Transformando Maldições em Bênção, Viver a Vida, O Pilar da Vida, Instantes de Reflexão, Amor e Comece o Dia Feliz. Então, esses são os livros que eu tenho. Agora eu vou contabilizar todos para vocês. E daqui a pouquinho eu passo aqui mostrar para vocês os números de todos os livros que eu tenho, dos livros lidos e não lidos. Gente do céu! Contabilizei aqui tudo bonitinho para vocês. Tem Reinações de Narizinho que tá no meu sofá e eu acabei esquecendo. Então, ao todo, contando todos os livros e livretos, enfim, tem 176 livros na minha estante. Desses 176, apenas 73 são lidos. 100
e 3 são não lidos. Mas 3 deles, que é Confissões, Amar Verbo Intransitivo e Reinações de Narizinho, são livros que estão em andamento. Tenho 3 que estão em andamento. Eu tô com o meu livro de leitura coletiva ainda em andamento, porque a leitura coletiva flopou. Não tive ninguém junto comigo para ler. Então eu acabei enrolando e não me motivei a terminar ele. Então eu tô com esses 3 livros em andamento. É um pouco vergonhoso, porque eu tenho 100 livros para ler ainda, em menos de 5 meses. Vou conseguir? Não. Mas a esperança é a última que morre. Então, mostrei aqui para todos vocês todos os livros da minha estante, da minha casa, no caso. E eu espero que vocês tenham gostado. E se puderem fazer parte da leitura coletiva, eu tenho o link do grupo no outro canal, no outros vídeos. E também nas redes sociais. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu vou estar voltando. Eu tô pensando no que eu vou postar ainda. Sim, estou pensando no que eu vou postar ainda pra vocês. Porque sou dona de casa, né? Então não tenho tempo livre, mas ao mesmo tempo também não tenho tempo livre. Porque quem é dona de casa sabe que todo dia tem alguma coisa pra fazer. Mas eu vou começar a colocar minhas ideias no papel e passar para vocês. No meu perfil pessoal eu já voltei com algumas postagens, vou tentar fazer postagem diária, assim também como na página do Terapia Literária, vou voltar a fazer posts e estar tendo mais contato com vocês. Então, por questão de incentivo mesmo, me sigam lá no Insta, eu vou deixar aqui o link para vocês. Se inscreve no canal, se assistiu até aqui, né? Se inscreve no canal se não é inscrito. Curte, compartilha para os seus amigos e familiares. Me ajuda na divulgação, que é bem importante para mim. É uma forma de vocês estarem retribuindo um carinho para mim. E eu sei que por algumas questões mais pessoais minhas, que eu não quero estar divulgando aqui pra vocês, é questão mais mesmo interna, né? Eu tô me sobrecarregando em algumas questões, e isso pode acarretar em eu deixar de fazer um vídeo pra vocês, eu deixar de ler um livro porque eu não me sinto confortável, ter ressacas literárias mais frequentes, não conseguir ler, acabar focando em outras coisas. Então, eu estar gravando o vídeo para vocês é como se fosse uma rede de apoio para mim. Então, vocês estarem demonstrando um pouquinho de carinho, curtindo, compartilhando para todo mundo, é uma forma que eu me sinto bem comigo mesma, né? Não é uma forma de vocês demonstrarem um pouquinho de carinho de vocês e eu começar a me sentir bem comigo mesma. Então, são questões pessoais, claro, envolve eu e meu noivo, mas eu não quero estar divulgando toda a minha vida pessoal para vocês, mas pode ser que em algum dia isso venha a aparecer para vocês, né? Como todos sabem, eu sou católica e ter Deus para mim é muito forte, então, querendo ou não, a gente precisa das pessoas e me ajudar com a divulgação é uma forma que vocês podem estar me ajudando no dia a dia, né? Qualquer que seja a coisa. Então, eu sei que eu acabei falando demais, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu li muito pouco,
né? E eu não tô devendo livros pra vocês, né? Resenhas e tudo mais. Eu não tô devendo isso pra vocês. Mas eu tô tentando me incentivar a ler mais e tendo o apoio e o carinho de vocês, né, que estão vendo os vídeos, né, é bem importante pra mim, porque isso também acaba me fazendo pensar, não, mas eu tenho que ler esse livro para eu poder trazer conteúdo, para eu poder mostrar para vocês e compartilhar, né, das minhas opiniões, de repente as opiniões de vocês, né. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.